Para não é segredo o tema da mensagem que eu vou trazer, eu vou falar sobre a questão de relacionamento entre homem e mulher também. Só que trazendo uma palavra para os pais, principalmente, para que a gente possa ensinar os nossos filhos jovens na direção de Deus, no intuito de que eles tenham um relacionamento de namoro, noivado e posterior casamento, segundo os princípios bíblicos, segundo os princípios de Deus. E que os jovens hoje também possam observar o que a palavra de Deus diz a respeito dessas questões, né? Que são coisas que as pessoas muitas vezes estão aprendendo com o mundo e não estão aprendendo com Deus, com a palavra de Deus, infelizmente. Então, irmãos, eu gostaria de começar falando para a gente entender sobre o namoro hoje moderno, como é, para comparar depois com a visão de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. Se a gente observar hoje, irmãos, no mundo, como é que é o namoro das pessoas, né? Como é que as pessoas estão, entre aspas, se preparando para um futuro casamento. Hoje em dia no mundo a gente sabe que 99% dos relacionamentos entre jovens, no namoro, ele não tem primeiramente um propósito de casamento. Não tem um propósito de ter um compromisso, uma aliança entre eles e com Deus. 99% dos namoros o propósito é simplesmente estar junto. Simplesmente um curtir com o outro, usufruir do corpo do outro, estar andando numa relação sem compromisso, visando principalmente desfrutar dos prazeres da carne que foi reservado por Deus para o casamento. O grande propósito da maioria dos namoros hoje é esse. Se você for perguntar para um casal jovem, e aí vocês pensam em casar? Não. A gente está namorando porque a gente quer namorar, mas sim, e daí? Qual é o propósito desse namoro? Não. É só a gente estar junto mesmo, namorar. Não tem propósito nenhum, não tem compromisso, não tem nada sério. É só um para usufruir do corpo do outro, para ter prazer um no outro e sem compromisso com Deus. É isso que a gente vê no mundo hoje, principalmente. E, infelizmente, às vezes, no meio do povo de Deus, pelo fato do povo de Deus não buscar orientação na Bíblia, no que Deus pensa. E o pior, irmãos, o negócio é pior ainda do que o que eu falei. Muita gente, hoje, muitos jovens nem sequer namoram com uma pessoa fixa por um tempo. Hoje em dia a moda é ficar. É você estar com um dia, depois você estar com outro, sem compromisso nenhum. Só para cada um estar satisfazendo o seu prazer, a sua carnalidade, mas sem nenhum tipo de propósito, aliança, compromisso, vontade de Deus. Ninguém busca nada. É só a carne que prevalece. Então um dia se está com um, no outro dia já se está com o outro. E do jeito que se começa sem compromisso, se termina também do mesmo jeito, rapidamente, sem nenhum tipo de aliança, de vontade de perseverar naquilo. Hoje em dia está assim. Então, é desse jeito, se fica com um, se fica com o outro, e muitas vezes pior. Hoje em dia se está numa moda também de, se chama de pegação. Você está fazendo, não, eu estou pegando fulano de tal. E você, não, estou pegando aquele ali, estou pegando aquela ali. Sabe, não é compromisso não. O outro é como um objeto, um pedaço de carne que você usa para satisfazer o seu prazer e descartar quando você bem deseja. É assim que a juventude está vivendo no mundo hoje, irmãos. E ainda é muito pior. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ir para um carnaval, para uma micareta. Mas eu já tive esse desprazer na minha vida, de ser escravo do diabo e viver essas coisas. Meu irmão, nesses momentos, nesses dias, se você não sabe, não tem conhecimento, mas eu acho que sabe, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém.
É todo mundo ficando com todo mundo. É tendo relação sexual, beijando na boca, fazendo todo tipo de coisa, sem nenhum tipo de compromisso. Você fica com 10 pessoas num dia. Muitas vezes envolvendo relacionamento sexual também. No outro dia mais 10, 20, beija um aqui, beija outro ali, beija outro acolá. Não tem compromisso nenhum, é carne pura, prazer carnal. É assim que está no mundo hoje. É assim que as pessoas estão vivendo no mundo hoje. É dessa maneira. Nessas épocas de carnaval é a época que as bactérias que ficam na boca mais passeiam, né? É de boca em boca, é passeando direto, passa de um para o outro, é uma coisa mesmo diabólica, mundana, é carne, a carne que prevalece. É o diabo reinando mesmo na vida das pessoas, levando as pessoas a viver contrário ao propósito de Deus. Agora, será que é assim na Bíblia? Será que é assim segundo a vontade de Deus? Será, irmãos, que é dessa maneira? A gente não vê na Bíblia a palavra namoro. Mas isso não quer dizer que não exista relacionamento entre homem e mulher na Bíblia de alguma maneira. Na Bíblia a gente vê que ela fala sobre um homem desposar uma mulher, que era como o nosso noivado, o desposamento da mulher, e tinha por objetivo o casamento. O propósito é o casamento. Quando você olha para a Bíblia, você não vê falando de namoro, você vê falando de noivado, de casamento, e o noivado, o propósito era o casamento. É o que você vê na Bíblia. Quando você vê, por exemplo, na história de Isaac e Rebeca, Gênesis capítulo 24, na história de José e Maria, Mateus capítulo 1, do 18 a 25, quando você vê falando na lei sobre relacionamento, se fala sobre a questão do casamento e de quando um homem está desposando uma mulher, Deuteronômio 22, a gente vê sobre isso. E, irmão, isso quer dizer o quê? Que é proibido namorar, é pecado? A grande questão é, irmãos, o namoro está dentro dos princípios de Deus ou não? Fere os princípios de Deus ou não? A grande questão é essa que tem que ser analisada. O que esse namoro significa? Porque nós vamos ver aqui que um relacionamento de jovens realmente andando na direção de Deus, ele se torna um namoro que é praticamente um noivado, mesmo que não tenha se dado esse nome ainda. Não tem nada a ver com o que o mundo faz. É algo voltado para um compromisso com Deus, com um propósito de casamento, com um propósito de uma união futura com aquela pessoa, de fazer uma aliança. Porque, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, primeiramente, Deus, Ele é um Deus de aliança, de compromisso, de propósito, de responsabilidade. Se você vê, é assim que Deus age conosco, que Deus estabelece o seu próprio relacionamento com o homem. É baseado nesses termos. Não é uma coisa qualquer, sem propósito, feito de qualquer jeito. E se você vê como Deus estabelece a união entre homem e uma mulher, envolve tudo isso: propósito, aliança, compromisso, responsabilidade. E como eu falei, e vou explicar depois um pouco melhor, os prazeres são para aqueles que assumiram o compromisso de casamento diante de Deus. O diabo hoje tem ensinado o quê? Que você tem que primeiro experimentar um ao outro, usufruir do corpo um do outro, fazer do corpo do outro um parque de recreação, para você se divertir. E aí você experimenta um aqui, experimenta outro acolá, faz do jeito que quiser, usufrui do jeito que quiser. E aí, depois, talvez você assuma um compromisso, tenha um propósito de ter uma aliança com aquela pessoa. Mas o que o diabo ensina é: curta, se divirta, tenha prazer, satisfaça a sua carne. E não tenha compromisso, não precisa de compromisso.
Você pode usufruir, você é livre para usufruir do que você quiser. Compromisso, isso é besteira, isso não existe. Isso não tem valor. É isso que o diabo tem ensinado para as pessoas hoje. E é por isso que as famílias estão destruídas, é por isso que a juventude está destruída, porque ninguém visa compromisso, aliança, responsabilidade, só satisfazer o seu prazer carnal e momentâneo e experimentar um corpo do outro, ter prazer que Deus reservou para a união entre homem e mulher no casamento. Então você não aprende com Deus isso, experimentar, ter prazer, libertinagem, para só depois ter um compromisso. Não se aprende isso com o diabo. O diabo é que está ensinando isso para as pessoas. E muita gente está aprendendo, mesmo dentro das igrejas, está aprendendo com o diabo e vivendo assim na sua vida, experimentando, vivendo prazer e sem querer assumir compromisso com o outro e com Deus. Não é assim que Deus ensina na sua palavra. Não é assim que Deus é no seu caráter. Não é assim que Deus trata com o homem. Não é assim que Deus ensinou o homem a tratar com a mulher. Não foi dessa maneira, irmãos. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então, deixa eu fazer um esclarecimento. Eu vou já ler alguns textos dos irmãos. O noivado, para a gente entender, naquela época, ele ligava o casal quase tanto quanto o casamento. Não sei se você sabia disso. Para desfazer um noivado era necessário divórcio. Você sabia disso? Em Israel era assim. Para desfazer um noivado era necessário divórcio, porque era um compromisso tão sério que era quase como um casamento. E é o que a gente vê na Bíblia falando sobre noivado e casamento. É o que a gente vê. E ele, no noivado, já se referia ao homem como marido e à mulher como esposa. Eu não vou ler aqui porque senão vai tomar muito tempo, mas se você ler Mateus capítulo 1, que fala da história de José e Maria, você pensa até que eles são casados, porque se refere a José como marido e Maria como sua esposa, mas ela era apenas sua noiva. A Bíblia diz que José estava desposado com Maria, ela era noiva dele. Ele não tinha recebido ela como mulher ainda, mas ele já era chamado de marido e ela já de sua mulher. É quando o anjo aparece para ele e diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo, porque ele estava receoso de receber ela como esposa, pensando que ele tinha sido traído, porque ele não tinha entendido que era o Espírito de Deus que tinha gerado a criança no ventre dela. Para você ver como é sério. Em Deuteronômio 22, do 23 ao 30, fala sobre a questão de relacionamento no noivado. E lá mostra que se houvesse infidelidade, a punição era a morte por apedrejamento. Só para você ver como o negócio era sério. Se houvesse fornicação, e a palavra fornicação no grego é porneia, de onde vem a palavra pornografia, que é relacionada a pecados sexuais. Se houvesse fornicação no noivado, eles morreriam apedrejados, porque a virgindade era algo que era para ser preservado até o casamento. Para você ver como o compromisso era sério. Agora, irmãos, eu quero falar com vocês duas coisas importantes. Antes de falar especificamente sobre namoro, duas coisas importantes que a gente tem que saber, que nós pais temos que saber para orientar os nossos filhos jovens nesse sentido. Duas coisas sobre namoro que a gente precisa compreender. Dois princípios de Deus que são fundamentais. O primeiro, namoro com incrédulos é pecado. Um cristão namorar um não cristão é pecado diante de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, para você ver o que Deus diz. 2 Coríntios 6, 14 e 15. 2
2 Coríntios 6, 14 e 15. Sabe, irmãos, eu estava pensando uma coisa. Como eu gostaria de que há 20 anos eu tivesse tido esses ensinamentos, que eu soubesse dessas coisas que Deus está ensinando para a gente hoje aqui, que vai ensinar em nome de Jesus. Se eu soubesse dessas coisas, irmãos, quanta coisa que eu teria, quanto problema que eu teria evitado na minha vida, quanto pecado que eu não teria cometido, quanta tristeza que eu não teria passado, quanta coisa que eu não teria feito e não teria desagradado a Deus. E tenho certeza que você também, talvez, quando vê essas coisas, pensa: se eu soubesse disso antes, eu tinha agido diferente, eu tinha feito diferente, eu tinha sido uma pessoa diferente. Então que a gente tem a oportunidade, talvez não de fazer diferente, porque a gente já casou, mas de ensinar os nossos filhos diferente, de ensinar os nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas que a gente conhece que são pais de jovens, de ensinar eles diferente, de compartilhar com eles o que Deus ensina, porque o mundo está perdido, irmãos, a juventude está perdida. Olha o que diz 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Só até aqui. Então ele fala claramente aqui sobre o jugo desigual, daquele que é luz, que anda com Deus, não andar no jugo desigual com aquele que é incrédulo, que é trevas, que vive no pecado. E o que é um jugo desigual, irmãos? O que é um jugo desigual? Se você olhar os animais que andam com o jugo nas costas, com aquela carga nas suas costas, sempre andam animais compatíveis. 2 bois, por exemplo, levando um jugo, eles são da mesma raça, do mesmo porte, para poder levar o jugo. Porque você já imaginou, por exemplo, um boi levando um jugo junto com um cavalo? Fica um jugo desigual, fica tudo torto, ele não consegue caminhar, não consegue levar aquela situação adiante. É isso que está sendo ensinado aqui, o jugo desigual é isso. Então 2 pessoas, um que anda com Deus e outro que não anda com Deus, é um jugo muito desigual, não dá certo. É luz misturada com trevas, é crente com incrédulo, não tem como dar certo, não tem a bênção de Deus nesse relacionamento, não agrada a Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, do 1 ao 4, se você quiser ler depois, Deus instrui o povo de Israel a que não se envolvesse em matrimônio com os homens e as mulheres dos povos da terra que eles iam entrar. Por quê? Para que aqueles povos não corrompessem eles com a idolatria, com os seus deuses. Olha o propósito de Deus de proteger o seu povo, porque Deus sabia que um relacionamento do seu povo com um povo pagão, incrédulo, poderia gerar pecado no coração do seu povo, que é o que você vê que, por exemplo, acontece com Salomão, que se uniu com várias mulheres, e mulheres incrédulas, idólatras, e levaram Salomão, assim diz a Bíblia, à idolatria. Salomão caiu em grande pecado diante de Deus, de idolatria, porque as mulheres dele corromperam o seu coração. E assim tem acontecido. Então, primeiro princípio básico: cristão namora com cristão. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o Senhor que ensina isso. E quando se diz que não se deve namorar com incrédulos, isso inclui os incrédulos que estão na igreja. Amém? Porque às vezes as pessoas pensam que os incrédulos só estão lá fora e que dentro da igreja todo mundo é crente. Que erro terrível, irmãos.
dentro da igreja às vezes está cheio de bode, fingindo que é ovelha. E a pessoa pensa assim: não, está dentro da igreja, é de Deus. Eu posso namorar, está dentro da igreja. A pessoa anda todo errado, não tem compromisso nenhum com Deus, mas você pensa que é de Deus porque está dentro da igreja. Quanta falta de discernimento, queridos. É importante observar na vida da pessoa com que você pretende namorar, ou que já namora, os frutos de uma conversão genuína. Não se pode achar que alguém é convertido só porque levantou a mão no culto, muitas vezes movido pelo desejo de conquistar o outro. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Às vezes tem gente que quer namorar ou já namora com alguém que é incrédulo. Aí o que acontece? A pessoa que é crente diz para o outro: olha, não posso namorar com você porque eu sou crente, você não é. Não dá certo, vou estar em desobediência a Deus. Aí o outro pensa: tá certo. Mas depois de uma semana mais ou menos: meu amor, eu quero aceitar Jesus na minha vida, eu quero me converter. Aí levanta a mão no culto, diz que aceita Jesus e se converte. Aí a moça, o rapaz: oh glória a Deus, ele se converteu, que bênção. Agora eu posso namorar, posso casar, que maravilha. Aí às vezes começa a namorar e se casa. Pensa, irmãos, numa decisão errada, que a pessoa quebra a cara e passa a sofrer horrivelmente. Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa diz que se converte porque ela está apaixonada, ela quer agradar o outro. Ela vai fazer qualquer coisa para conquistar o outro, porque ela está apaixonada, ela quer aquele relacionamento a todo custo. Meu irmão, quando a pessoa está apaixonada, ele se converte até ao satanismo. Eu não estou brincando não. Se a mulher for uma muçulmana xiita, uma mulher bomba, ele se transforma num homem bomba para namorar com ela. Ele se transforma num hindu, num muçulmano, num budista, num espírita, num macumbeiro, seja no que for. Se ele quiser conquistar aquela menina que ele está doido por ela, ele não quer saber. E aí, quanta falta de discernimento das pessoas dentro da igreja, dos pais, que o rapaz se converte no dia, a mulher se converte no dia e já dá permissão para namorar e casar e tudo. E aí depois se arrebenta todinho e está com uma vida desgraçada, porque não tem discernimento de Deus, não tem sabedoria de Deus. E aí depois sofre a barbaridade, irmãos. O que eu aconselho a você fazer? Como diz João Batista: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer namorar com aquela pessoa? Ela está querendo namorar com você? Quer namorar com seu filho, com a sua filha? Amém. Se converteu? Me converti. Pois fique aí, servindo a Deus, buscando a Deus, na presença de Deus. Daqui a um bom tempo, alguns meses, quem sabe anos, se você produzir frutos de um verdadeiro cristão, mostrar genuíno arrependimento, a gente talvez namore e case. Se você mostrar que é uma mulher de Deus de verdade. Porque falar que é cristão é fácil, irmãos. Difícil é você mostrar com a sua vida, com os seus frutos. Falar que se converteu é muito fácil. Tem muita gente caindo nesse golpe dentro da igreja. Muitos pais achando que o rapaz e a moça estão prontos para namorar e casar com seu filho ou sua filha porque disse que se converteu. E não tem fruto nenhum de vida cristã. Então a gente tem que ter sabedoria de Deus, irmãos. Temos que ser pessoas de discernimento. Não é se deixar se enganar pelo diabo. Outra coisa, os pais devem preparar seus filhos jovens para o casamento. Irmãos, isso aqui é sério para nós que somos pais. As pessoas no mundo, geralmente na vida, as pessoas se preparam para muitas coisas, mas para o casamento, a grande maioria entra despreparado. E isso leva os recém-casados a passarem por grandes dificuldades. Deixa eu ler para você Provérbios 3, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 3, versículo 1 e 2. Isso aqui é a nossa responsabilidade como pais, irmãos. A gente não pode esquecer. Filho meu,
esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, que não são dele propriamente, mas que ele recebeu de Deus, para ensiná-los. E por quê? Olha só que interessante. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então você, pai e mãe, ensine o teu filho como é que ele deve andar, o jovem, para que anos de vida e paz sejam acrescentados na vida dele, e não anos de tormenta, tristeza, dor e sofrimento, irmãos. Então, as pessoas se preparam para tudo no mundo, mas para casar as pessoas entram de qualquer jeito. Já prestou atenção? As pessoas casam sem saber o que é o casamento. As pessoas casam sem entender qual é o seu papel como marido, o seu papel como esposo, o que Deus espera daquela união, o que significa se casar com alguém. As pessoas entram totalmente despreparadas. E aí os primeiros anos muitas vezes são difíceis. E muitas vezes se divorciam. Porque não estavam preparados para lidar com a situação. E muitas vezes por quê? Porque quando eram jovens, os pais não ensinaram seus filhos, não orientaram seus filhos, deixaram seus filhos aprenderem com o mundo, com a cultura mundana. E aí os seus filhos entram numa relação de qualquer jeito e sofrem muitas vezes grande dor e sofrimento, e até separação, divórcio, muita tristeza. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos, queridos. Prepare o seu filho para ser um homem de Deus, para ser um marido, para ser um homem que vai realmente amar a sua esposa, que vai liderá-la como Cristo lidera a igreja, que vai cuidar, proteger, amar, proporcionar para ela tudo aquilo que ela precisa como mulher. Prepare a sua filha para ser uma mulher de Deus, virtuosa, temente a Deus, que vai realmente cumprir com aquilo que Deus chamou ela para auxiliar o seu marido na missão de cuidar da família, de tudo aquilo que nós sabemos que é a orientação de Deus, de cuidar do marido, dos filhos, da casa, de auxiliá-lo em tudo aquilo que Deus deseja que ela auxilie, para ser uma mulher virtuosa. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus para as nossas filhas, que a gente ensine os nossos filhos para que eles tenham anos de vida e paz acrescentados na vida deles. E às vezes nós não estamos deixando esse legado para eles. Agora outra coisa, que é o que muita gente se pergunta: quando então iniciar o namoro? Quando é que as pessoas devem começar a namorar? Será que tem uma idade certa? Eu não quero aqui, irmão, ser tipo legalista e estabelecer uma idade. Mas eu quero compartilhar com vocês princípios de Deus que mostram como uma pessoa pode perceber se ela está preparada ou não, e você como pai perceber se o seu filho e sua filha está preparado ou não para entrar num relacionamento tão sério como é o namoro, que, como a gente viu, o propósito deve ser o casamento. Você não entra num namoro de qualquer jeito, só para usufruir do corpo do outro. Não, o seu propósito é que aquela pessoa no futuro seja o seu marido ou a sua esposa. Então esse é o propósito de Deus. Cantares 8,4 diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. O que a gente aprende com isso? Existe um momento para o amor ser despertado. Existe um momento propício, um momento certo na vida, em que o amor, ele falando numa linguagem poética aqui, quer ser despertado. Não é num momento qualquer, de qualquer jeito, não. Olha, muitas crianças, irmãos, hoje em dia estão sendo despertadas para as coisas sexuais ou para o namoro muito antes de estarem preparadas para isso. Você já observou como é hoje no mundo? Irmãos, hoje as crianças mesmo, de 8 anos, porque estão muitas vezes, com permissão dos pais até, aprendendo tudo que não presta
na televisão, na internet, e também às vezes está aprendendo com os amigos e os pais não sabem. Às vezes os pais permitem assistir filmes que não são adequados nem para eles, quanto mais para os filhos. E os filhos estão lá na televisão, vendo homem e mulher se beijando, tendo relação sexual, fazendo quase um filme pornô. E tem criança que está assistindo, e na casa de cristãos, irmãos, às vezes, sendo despertada sexualmente, sendo despertada para se envolver com outra pessoa, antes da idade, muito antes, a pessoa não tem nenhuma estrutura física, nem emocional, nem espiritual para se relacionar com outra pessoa, mas já está sendo se despertado para isso. Consequentemente, ela vai ter uma chance muito maior de ser uma pessoa promíscua, que vai cair em lascívia, fornicação e todo tipo de pecado sexual. E muitas vezes por irresponsabilidade nossa, que não temos cuidado com os nossos filhos e não os orientamos corretamente e até permitimos que eles vejam tudo aquilo que bem entendem. Então, irmãos, há um momento para o amor ser despertado, para o jovem se despertar para as coisas de ter um relacionamento. O mundo pensa que esse momento é quando o jovem chega na adolescência com 12 anos, 12, 13 anos, 11, hoje até mais cedo. Desenvolveu o corpo, os hormônios começaram a se despertar, aí o mundo pensa e ensina, pronto, tá, pode namorar, está pronto para namorar, pode começar aí à vontade, vá, faça festa. Aí às vezes os pais perguntam até para os filhos, e aí meu filho, está namorando? Já pegou muita mulher? Como é que está? Às vezes eu não duvido nada, até pais cristãos falam coisas desse tipo. E aí meu filho, como é que você vai começar a namorar? Está de olho em alguma menina na escola? Geralmente fazem isso mais com os homens. Às vezes pessoas vêm fazer isso com os nossos filhos. E aí, quando é que vai namorar? E a gente aceita. E a gente deixa que fiquem agindo assim com os nossos filhos. Quando o nosso dever deveria ser repreender e dizer, olha, não desperte meu filho para isso não, viu? Que não é o tempo dele se despertar para isso. Não é o tempo ainda de Deus. Pare com essa sua visão carnal, mundana, diabólica, de achar que cresceu, já tem que namorar, se relacionar, ter relacionamento sexual, tudo do jeito que deseja. Não é assim, irmãos, que Deus ensina. Como o namoro tem por objetivo o casamento, porque o namoro, para Deus, ele tem que ser com compromisso, com propósito. E qual é o propósito de Deus na união de um homem e uma mulher? Não tem outro na Bíblia, irmãos. É casamento. Se um homem for atrás de ter um relacionamento com uma mulher, de namoro, que não visa casamento, ele está fugindo do propósito de Deus. Ele está querendo satisfazer sua própria carne. Porque o propósito de Deus é esse. É você visando casamento. Você visando uma união posterior com uma pessoa. É isso que a gente vê na Bíblia. Então, se o objetivo é esse, nós temos que compreender algumas coisas. E que eu queria ler aqui com vocês antes, Lucas 14, versículo 28. Que aqui tem um princípio maravilhoso, que você talvez vai pensar, o que isso tem a ver com namoro? Mas você vai ver que tem tudo a ver. Lucas 14, 28. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que a gente aprende com isso aqui? Se você analisa uma situação na sua vida
e que você está planejando se você entra nela ou não. O que Jesus está ensinando que você tem que fazer? Você tem que olhar a situação e você tem que analisar se você pode arcar com aquela responsabilidade ou não. Se você tem condições de ir adiante naquilo ou não. Porque se você não tem condições, se você não tem estrutura, você não entra, você não vai. Você espera um momento certo para entrar naquela situação. É isso que Jesus está ensinando aqui. E isso é totalmente válido para um relacionamento de namoro. Se você não tem estrutura física e principalmente emocional, espiritual, se o seu filho não está preparado para um compromisso tão sério diante de Deus, que visa, como a gente viu, um propósito muito maior e lindo para o homem e para a mulher, que é o casamento. Se não está preparado, se não tem estrutura, espere o momento de Deus, espere o momento certo para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque senão você entra e não está preparado, você vai sofrer e você vai fazer a outra pessoa sofrer também. Porque não era o tempo de Deus, você não tinha estrutura para aquilo. Não se pode entrar numa coisa tão séria, irmãos, como isso, porque namoro é sério. Se a gente for levar a sério, é praticamente um noivado, embora não tenha um nome. Não se pode entrar numa relação dessa de qualquer jeito sem estar preparado. E preparado em que sentido, irmãos? Por exemplo, o jovem tem que ter maturidade emocional, isso é óbvio. Como que você vai se relacionar com um homem, com uma mulher, quando você não tem estrutura emocional para isso? Quando a pessoa ainda é uma criança, não tem cabeça, não tem maturidade, não pensa mais como um homem, como uma mulher, mas como uma criança. É como Paulo diz, é um menino que pensa em coisas de menino. Como é que quer entrar no namoro? Namoro não é brincadeira, irmãos, é coisa séria. Tem propósito, tem compromisso, tem aliança, visando a bênção do casamento. Então é preciso ser sábio, prudente, respeitador, preparado, ter bom senso para se envolver com alguém e não se machucar nem machucar o outro. Tem que ter cabeça, tem que ser uma pessoa bem centrada, prudente, sóbria, que sabe como andar, que tem maturidade na vida. Outra coisa, principal, ter maturidade espiritual. Porque como que você vai entrar em algo tão sério se você for carnal? Estou falando aqui do namoro cristão. Quem não é cristão namora de qualquer jeito. É carnal e namora de qualquer jeito. Eu não estou falando aqui do namoro de incrédulos. Eu estou pregando aqui para que a gente viva um namoro cristão. Um namoro cristão, você vai entrar numa coisa dessa séria que envolve outra pessoa. Você tem que orientar o seu filho para que ele tenha maturidade espiritual. Ele tem que ser um homem ou mulher de Deus. Tem que ter intimidade com Deus, tem que andar com Deus, tem que ser uma pessoa que tem sabedoria na palavra, conhecimento, que vive uma vida de consagração a Deus, que é piedoso, piedosa, que é zeloso das coisas de Deus, que serve a Deus, que tem compromisso sério com Deus, sabe, que vive realmente os valores cristãos, que está sendo ensinado pelos pais e tem aprendido o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, como tratar uma mulher, como tratar um homem. Porque se não for assim, para que você quer namorar? Para que o seu filho ou a sua filha vai namorar? Por brincadeira? Por recreação? Namoro é sério, irmãos. O propósito de Deus é muito maior. É a união dos dois no futuro casamento. Então, se eles vão para uma relação tão séria como é o casamento, já tem que começar sério. Já tem que ter estrutura. Porque senão um vai machucar o outro, um vai ferir o outro. Eu digo mais. A gente tem que ensinar os jovens para se prepararem para o casamento. E eles têm que procurar se preparar também. E eu digo, se você, jovem, não está preparado para se relacionar com alguém, para ter um namoro,
faça um favor para você mesmo e para a humanidade, para seus pais. Permaneça solteiro por enquanto. Fique sem ter compromisso com ninguém. Se você nunca quiser ser uma pessoa madura, um verdadeiro homem e não um menino, uma pessoa verdadeiramente que é um homem ou uma mulher de verdade, se você não pretende ser assim, se você não pretende ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, faça um favor para você mesmo e para a humanidade também. Permaneça celibatário, como Paulo, solteiro o resto da vida. Por que você vai desgraçar a vida de outra pessoa? Às vezes o jovem já tem desgraçado a vida dele, andando na carne, no mundanismo, sem ter compromisso com nada, e aí ele quer entrar no namoro para desgraçar com a vida do outro também. Que às vezes é um homem ou uma mulher de Deus que está se preparando, querendo uma coisa séria com alguém, e ingenuamente começa a se relacionar com alguém que não quer nada com Deus, com ter uma vida séria, e aí a pessoa se arrebenta todinha. Se arrebenta. Então não entre no compromisso se você não tem como marcar com a responsabilidade dele. Hoje tem muitos jovens que só passam a maior parte do tempo em televisão, videogame, internet, só pensa em passear no shopping, se divertir, tá brincando com os amigos, acorda 10 horas da manhã, não tem compromisso com nada, passa o dia vagabundando, não aprende nada, não quer nada na vida, com estudo, com trabalho, com nada, mas quer namorar. Quer namorar para quê, meu filho? Para acabar com a vida do outro? Vá se converter, vá ser um homem ou mulher de Deus de verdade, vá ser uma pessoa de compromisso sério na vida, e aí você vai pensar em ter um relacionamento com alguém. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, irmãos. Porque às vezes as pessoas estão pensando, não, eu quero tanto me casar com um homem de Deus, eu quero tanto me casar com uma mulher de Deus. Pois seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus para aquela pessoa. Porque a pessoa quer um homem e uma mulher de Deus, mas ele quer ser carnal, ele quer ser carnal. Você acha que é justo você ser carnal, alguém que não quer nada com a vida, não tem compromisso com nada, e Deus lhe dá um homem de Deus abençoado, uma mulher de Deus virtuosa? Deus vai até para longe. Deus vai levar aquela pessoa para outra pessoa. Deus vai direcionar para alguém que está se preparando. Ele mesmo está tentando ser um homem de Deus, ela mesma está tentando ser uma mulher de Deus, porque ela espera também depois encontrar um homem e uma mulher de Deus, e é isso que ele vai encontrar. Porque preste atenção numa coisa: se você procura ser um homem e uma mulher de Deus, você não precisa se preocupar. Você vai atrair no futuro olhares da pessoa do sexo oposto, que é um homem ou uma mulher de Deus. São esses olhares que você vai atrair. Porque você é assim. E a pessoa que é de Deus vai olhar para você e vai perceber: aquele homem é um homem de Deus. Aquele ali é para casar, aquele ali é uma bênção. A mulher, o homem vai olhar para a mulher também da mesma maneira, que a mulher é virtuosa, realmente é mulher de Deus. Essa aí vale a pena entrar num namoro para casar com ela. Então você vai atrair pessoas assim, se você é um homem e uma mulher de Deus. Agora, se você é carnal, você vai atrair pessoas carnais. Deixa eu dar um exemplo aqui da sociedade hoje, que é muito comum. As meninas jovens hoje têm se vestido, andado, têm a sua visão carnal e andado como se fosse um objeto sexual, como se fosse um pedaço de carne. Hoje isso é mais para as mulheres mais que fazem isso, mas os homens também fazem. Andam de maneira sensual, andam de maneira provocante. O que elas mais procuram exibir ao corpo é os seus dotes corporais. É assim que ela espera atrair um homem. Ela se veste com o intuito de chamar a atenção, os olhares do homem para desejá-la sexualmente. Porque não me diga, irmão, que uma mulher se veste como uma prostituta porque ela quer ficar bonita. Não. Uma mulher que se veste de maneira sensual, lasciva, com sensualidade, mesmo que seja inconscientemente, ela está querendo chamar a atenção para o corpo dela. Ela quer ser desejada, ela quer ser cobiçada, ela quer que os homens olhem para ela como um objeto sexual. Então, querida, é isso que você vai atrair, é esse tipo de homem que vai olhar para você como um objeto sexual.
como alguém que ele só quer para satisfazer os prazeres da carne dele. Um homem de Deus não vai procurar você. E aí a pessoa fica se perguntando: por que eu só atraio homem errado? Homem que não quer nada. Homem safado. Por que será? Porque é assim que você se mostra para ele. É esse tipo de pessoa que você está atraindo. Agora se coloque como um homem ou uma mulher de Deus, que vai ser atraído para você. Você vai atrair homens e mulheres de Deus. É isso que vai acontecer. Então, irmão, ensine seus filhos nisso. Prepare seus filhos. Ensine ele a ter maturidade em todos os sentidos para entrar num relacionamento com uma pessoa. Como proceder antes de iniciar o namoro? Para a gente compreender aqui agora um pouco melhor como é que é o namoro cristão. Eu vou falar isso aqui, irmãos, você vai me achar mais quadrado do que o seu avô, do que a sua avó. Você vai pensar assim: rapaz, eu não sabia que o Clarence era tão retrógrado. Parece que ele vem do tempo da pedra lascada. Mas o que eu vou mostrar para você aqui, eu vou mostrar na Bíblia. Como é que é o relacionamento segundo a Bíblia. E eu não estou falando só de questão de cultura não, mas são de princípios bíblicos que valem para todas as épocas, porque eles estão baseados no caráter de Deus, no que Deus pensa que é certo para um homem e para uma mulher. Primeiro, se você, homem, atende a todas essas condições que eu falei antes, tem maturidade, já está preparado para iniciar um namoro, visando um casamento, e aí você tem uma mulher em vista, que você está querendo se relacionar com ela. Como se comportar? Grande questão. O que fazer? Como você orientar o seu filho? Como é que o seu filho tem que agir? Porque o mundo faz todo o contrário do que Deus mostra na sua palavra. Primeira coisa, você não vai logo porque está apaixonado pela pessoa, porque é assim que o mundo faz. Está apaixonado e eu quero namorar contigo. Ninguém se leva por paixão, irmão. Você vai fazer o que? Você, como homem e mulher de Deus, vai observar se a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, se tem um caráter de Cristo, se tem a mente de Cristo. Você vai olhar, você vai observar, você vai estar de olho. Deixa eu ver se dá certo mesmo eu entrar nesse negócio aqui. Deixa eu ver se vale a pena. Foi o que eu li aqui em Lucas 14. Você vai olhar a situação, vai ver se dá para você ou não. Você olhou, vê, um homem de Deus, uma mulher de Deus, realmente é a pessoa que vale a pena. Você vai fazer o quê? Como um verdadeiro homem de Deus, você vai orar. Você vai buscar a direção de Deus. Senhor, é da tua vontade, realmente é o que o Senhor deseja para a minha vida. Essa pessoa vai dar certo, o que o Senhor acha? Orar a Deus, ore a Deus. Todo cristão, irmão, isso é um princípio de Deus. Você vai tomar uma decisão séria na sua vida, você ora a Deus. Você pergunta o que Deus quer para você, se aquilo ali é bom para a sua vida ou não. Esse princípio vale para tudo, inclusive para o namoro. Tem gente que começa a namorar e não pergunta nada para Deus, só se segue pela sua emoção, pela paixão. Ninguém se guia por paixão, meu irmão. Ninguém se guia por paixão, por atração sexual, por beleza exterior, não. Sabe, pense com a razão, haja com sua cabeça, coloque em prática os princípios de Deus que você aprendeu. E aí o que é que você faz? O jovem, falando aqui do homem, ele de repente ele pode falar com a moça sobre as suas intenções. E se ela corresponder, irmão, aí quer dizer que eu posso começar a namorar? Será, irmão? Pensa aí. Ah, ela disse sim, vamos começar a namorar agora. Será que é assim que agrada a Deus? O que você acha? Talvez o que eu vou dizer aqui você não vai concordar, mas eu vou mostrar por que é assim. Antes de iniciar o namoro com aquela pessoa, você precisa falar com os seus pais. Você, homem, fale com os seus pais. E depois fale com o pai dela. Mas, irmão, por que é assim? Eu vou explicar para você. Deixa eu ler aqui na palavra. Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. O
primeiro que eu li foi Provérbios 4:1, o outro é Efésios 6, do 1 e 2. Irmãos, isso aqui é princípio de Deus. Enquanto você é jovem, você, seja homem ou mulher, você está debaixo da autoridade dos seus pais. Quer você queira ou não, os seus pais têm autoridade sobre você. Eles têm responsabilidade sobre a sua vida. Eles são responsáveis por te instruir, por te mostrar o melhor caminho, por te dar uma orientação. Então, o mais lógico e sábio é o quê? Você está de olho na menina? Fale com o seu pai, com a sua mãe, diga: pai, eu estou querendo namorar, o que o senhor acha? Estou preparado para isso, é tempo, o que o senhor acha? E eu estou de olho numa pessoa, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa sobre isso? E aí o seu pai vai lhe orientar. Você tem que buscar ele, mesmo que ele não seja um homem de Deus, mas você tem que prestar contas para ele, você tem que buscar, porque ele é autoridade sobre você, mesmo se ele não for crente. Mas você tem que se submeter à autoridade do seu pai. Hoje em dia ninguém faz isso. E outra, você vai começar logo a namorar com a menina, seu pai autorizou, vai começar a namorar. Negativo, meu filho. Vá lá na casa dela e vá falar com o pai dela. Por quê? Aí é estreito. Aí é estreito mesmo, principalmente se ele for um homem de Deus. Porque o pai dela é autoridade sobre ela. Quem diz isso não sou eu, não é a Bíblia. Ela está sobre a responsabilidade dele, ele tem cuidado com ela. Você não tem direito de começar a namorar com uma pessoa sem pedir a permissão dos seus pais. Você não tem direito de fazer isso. Você vai estar ferindo um princípio de Deus de submissão à autoridade. Tanto se você não falar com seus pais e com os pais dela, pedindo a permissão, falando do seu desejo. E aí, se o pai dela for realmente um homem de Deus, aí você, com certeza, você vai passar por uma situação, um teste bem criterioso. Porque ele vai realmente olhar se você é um homem adequado para namorar com a filha dele. Porque ele não vai entregar a filha dele para namorar com qualquer um. Com certeza ele vai querer conversar com você. E é isso que os pais devem fazer. Conversar com o rapaz, procurar saber quem é. Em certo sentido, antes de começar a namorar com ela, vai ter que andar um pouquinho com ele. Conversar com ele. Vai ter que ter a aprovação dele. Porque ele é que vai dizer se ele vai entregar a filha dele para namorar com você ou não. Porque ela está sob a autoridade dele. Então, você como pai precisa procurar conhecer com quem seu filho quer namorar para saber se a pessoa é adequada. Se o pai da moça aceitar, o que acontece? É bom que os pais conversem, os pais dos dois, para se conhecer, estabelecer como vai ser o namoro, as condições, tudo mais, como é que vai ser os encontros, onde é que vai ser, tudo isso vai ter que ser entrado em acordo, porque jovem não decide nada sozinho não, meu filho. Enquanto você estiver sob a autoridade dos seus pais, você deve obediência a eles, e eles é que vão dizer como é que vai ser, se vai ser, como é que vai ser. E a gente tem que entender isso, irmãos. Isso é princípio de Deus. Depois também é importante comunicar o pastor da igreja. Muitas vezes o pastor não fica nem sabendo, né? Às vezes já estão quase casando, né? O pastor da igreja também é autoridade sobre as ovelhas, irmão. Isso é princípio de Deus. Se ele cuida das ovelhas, se ele pastoreia as ovelhas, ele tem que saber o que acontece com as suas ovelhas, para orientar, para dar uma instrução, para estar acompanhando. Isso é princípio de Deus também. Hoje em dia as pessoas não querem mais se submeter a autoridade nenhuma, querem fazer de qualquer jeito, do jeito que querem. No mundo é assim, no mundo, e muitas vezes dentro da igreja. Eu diria que 99,9% dos relacionamentos do mundo começa sem os pais nem saber. Os dois decidem começar a namorar e começam. Não há sujeição à autoridade, não há nada. Cada um faz do jeito que quer, na hora que quer. E outra coisa,
que eu não sei se você observou, que eu falei sobre o homem tomar iniciativa. Eita, esse aqui para mim, você... Não, irmão, eu não acredito que você vai falar isso. O homem que tem que tomar iniciativa não é a mulher. Isso aí é do tempo das cavernas, irmão. Hoje em dia a mulher, ela se desenvolveu, agora a mulher pode tomar a frente das coisas. Irmão, existe um princípio na Bíblia que até nessas questões ele é respeitado. E você vai ver na Bíblia isso que eu vou mostrar. Mesmo no namoro, o rapaz, ele lidera a moça. Ele é líder sobre ela. Mesmo que eles não sejam casados ainda. É por isso que ele é quem toma a iniciativa, não é ela. É o rapaz que toma a iniciativa. E se você olhar na Bíblia, é assim. Gênesis 2:24, se você nunca observou esse versículo dessa maneira, quando diz assim: por isso, eu já vou terminar então aqui. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Olha só como diz: deixará o homem. O homem vai tomar a iniciativa. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deuteronômio 22:16 se expressa dessa maneira. Um pai falando da filha: dei minha filha por mulher a este homem. Dei minha filha por mulher a este homem. Preste atenção na linguagem, como é que a Bíblia fala. Deuteronômio 7:3 é mais claro ainda. Isso aqui é Deus falando. Deuteronômio 7:3. E você pode até pensar assim: mas irmão, isso aí é na lei, ninguém vive na lei mais não. Meu irmão, se você não sabe disso, a lei de Moisés, ela foi abolida no sentido de sacrifícios, no sentido de como é que era o culto no Antigo Testamento, mas existem ali princípios morais de Deus que não mudam, porque o caráter de Deus não muda. Aleluia. Ainda está estabelecido ali o princípio, a base, o fundamento de como é que é as coisas. Quando você lê a lei, é isso que você olha, o princípio, como é que Deus pensa, por que aquela lei foi escrita daquele jeito. Então você vê Deus falando assim: não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Você vê que o homem é quem toma a mulher, não no sentido de como o homem das cavernas vai pegar ela pelos cabelos e sai arrastando. Não é nesse sentido não, mas o homem é quem toma a mulher como sua esposa para se relacionar com ela, porque ele vai a ela, ele toma a iniciativa. E quando diz não darás tuas filhas, dois princípios nós vemos aqui: a de que o pai é quem dá a sua filha, porque ela está sob a autoridade dele, ela dá ela como esposa para o marido. E quando fala dá, é porque o homem tomou a iniciativa de ir até ela e o pai deu ela como esposa para o marido. Então você vê aqui claramente o princípio de Deus do homem como líder, mesmo no namoro, ele toma a iniciativa nas coisas. Isso é princípio de Deus, só para a gente entender. Eu ia falar sobre um outro ponto aqui, mas não vou mais, senão a gente vai passar mais tempo aqui, não seria prudente. Eu ia falar sobre como proceder durante o namoro. Como é que um casal cristão namora de verdade? Como é que ele se comporta? Mas tem muitas coisas aqui que são muito importantes e eu não quero tratar elas assim superficialmente de qualquer jeito, porque são coisas também que muitos jovens hoje têm caído nesse erro de como é que acontece o namoro, como é que é o namoro. Então, se Deus permitir, numa outra oportunidade, em nome de Jesus, eu trarei esse tópico aqui para os irmãos. Por enquanto eu vou parar por aqui. Então, amém, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Só lembrando que